Graça e paz, mulheres curadas. Aqui quem vos fala mais uma vez é Fátima. E eu estou aqui para compartilhar mais um pouco da palavra do nosso Deus com vocês e assim continuar crescendo juntas, andando juntas nos caminhos que o Senhor vai abrindo, nas portas que o Senhor vai abrindo. Então eu vou pedir a você que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a parábola dos talentos. E a meditação que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é em cima do nosso tema do mês, que é Despertem Déboras. Desperta Déboras. Mas despertar para o quê? E hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para despertar, para que você se desperte, para desenterrar o talento que você tem enterrado, que Deus tem te dado e que você tem enterrado. Então desperta, Débora, para desenterrar o talento que o Senhor te deu e multiplicar na vida de outras pessoas. Amém? Então, a palavra do Senhor fala em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, vai falar sobre a parábola dos talentos. E aí você vai ver, você vai acompanhando aí o texto e você vai ver que ele começa dizendo assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. E aí você vai continuar lendo e você vai ver que a um ele confiou 5 talentos, a outro, ele confiou 2 talentos e a outro ele confiou 1 talento. E aí a parábola segue e você vai ver que o que ele confiou, aquele que ele confiou 5 talentos, trabalhou e multiplicou, E o que ganhou 2 também da mesma forma, mas aquele servo que recebeu 1 talento, ele não seguiu o exemplo dos demais. Ele simplesmente, eu não sei se por medo, por covardia, por preguiça, por fraqueza, ele enterrou aquele talento que o seu Senhor confiou em suas mãos. E no dia da prestação de contas, ele foi chamado pelo seu Senhor como um servo mau, como um servo infiel. Ele alegou que era porque ele sabia que o seu Senhor era um Senhor, digamos assim, exigente, e por medo ele enterrou o talento para que pudesse devolver ao seu Senhor no dia da prestação de conta. Então a gente vê aí que o medo paralisou esse servidor, O medo paralisou esse servo e não deixou que ele crescesse, não deixou que ele se destacasse, não deixou que ele multiplicasse. E assim ele foi tido como um servo infiel. E nós, minhas amadas, vamos trazer para as nossas vidas, vamos pensar um pouco sobre nós. O que nós temos feito com o que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Nós temos multiplicado o talento que o Senhor tem nos dado, ou nós achamos que é pouco, ou nós achamos que não tem muito valor, que não tem muita serventia. Nós achamos que nós merecemos coisa melhor. Nós queremos fazer coisas as quais nós venhamos nos destacar mais. E assim nos tornamos servos infiéis no pouco. E isso impede que o Senhor nos dê o muito, Porque a palavra de Deus fala que nós precisamos ser fiel nas mínimas coisas, aquilo que nós achamos pequeno e muitas vezes sem importância. Nós precisamos demonstrar a nossa fidelidade e obediência ao Senhor, para que o Senhor possa nos colocar, possa entregar grandes projetos na nossa vida. E é assim que acontece com os nossos filhos.
Nós não entregamos de início, né, quando os nossos filhos ainda são imaturos, ainda são pequenos, nós não entregamos, nós não damos grandes responsabilidades aos nossos filhos. Em casa mesmo, nós começamos com as pequenas tarefas. Enxuga a louça, forra sua cama, faça isso, faça sua tarefa da escola, vai tirando o pó, né, a poeira dos móveis, e aí depois nós vamos, né? A outros nós falamos enche as garrafas, depois aquela que enxugava a louça passa a lavar a louça, passa a fazer faxina no quarto, e assim nós vamos vendo à medida que os nossos filhos vão administrando e vão reagindo conforme as tarefas que nós damos a ele, como ele age com responsabilidade ou negligenciando, e aí nós vamos dando novas tarefas. E assim ele vai crescendo, vai amadurecendo, vai se desenvolvendo e nós, como pais, ficamos muito felizes, muito satisfeitos. Então, é mais ou menos assim, minhas amadas, que acontece com o nosso Deus, né? Não, nós muitas vezes queremos que Deus nos entregue grandes projetos, que Deus confie grandes coisas para fazer, grandes missões, participar de coisas que nós achamos grandiosas, quando nós não somos fiéis no pouco, naquilo que nós achamos pouco, naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Muitas vezes nós não evangelizamos nem na nossa casa, nem na nossa vizinhança, mas nós queremos que o Senhor nos envie para as nações, nós queremos que o Senhor nos envie para pregar o evangelho em outros lugares. Muitas vezes nós não cuidamos nem da nossa vida, nem dos nossos, da nossa casa, e nós queremos que Deus nos envie, que Deus nos entregue projeto para cuidar de outras pessoas. Vamos ser fiel no pouco. Vamos administrar com excelência aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Se for 5 talentos, vamos fazer com excelência. Se for 2, vamos fazer com excelência. Se for 1, vamos fazer com excelência. Precisamos honrar o Senhor com aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, para que o Senhor nos entregue outras coisas maiores, outros projetos maiores, para que o Senhor confie. É um treinamento. Se eu for reprovada nesse treinamento, se você dá algo, se você confia uma pequena tarefa nas mãos de uma pessoa e ela não faz, ela se acovarda, ela não faz com medo, porque se nós nos achamos incapazes, meus irmãos, nós temos acesso direto ao trono do Pai. Peça sabedoria ao Senhor, peça direcionamento ao Senhor, para fazer aquilo que Ele mesmo colocou nas suas mãos para fazer, porque se Ele colocou, Ele vai te capacitar. E faça com excelência, mas não deixe de fazer. Faça, dê o seu melhor, mas não deixe de fazer. Então, que o Senhor venha nos ajudar, que o Espírito Santo venha nos incomodar, para que você, para que eu, para que todas nós, se por acaso nós temos enterrado algum talento, algum projeto que o Senhor tem colocado em nossas mãos, se nós temos deixado de cumprir a nossa missão, o nosso chamado, aquilo que o Senhor confiou a nós, que nós possamos desenterrar esse talento, pedir perdão ao Senhor e a partir de hoje começar a buscar sabedoria no Senhor, a pedir estratégias a Ele para fazer com excelência, para que quando nós chegarmos no dia da prestação de conta, nós não sejamos considerados, chamados de servo infiel, de serva infiel, mas que nós possamos, né, ser chamados de servos abençoados pelo nosso Senhor, nós sermos aprovadas pelo nosso Deus. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, minhas amadas, nesse momento, para que o Senhor nos ajude, para que o Espírito Santo nos encoraje. Pai, no nome de Jesus, Senhor, o Senhor sabe aquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos para fazer e que nós, por covardia, por medo, ó Deus, por comodismo, temos, ó Deus, deixado de fazer a tua vontade. Temos enterrado, Senhor, o nosso talento. Perdoa-nos, ó Pai, e nos ajuda a estar, Senhor amado, fazendo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Nos ajuda, Senhor amado, a ser fiel ao Senhor em tudo que o Senhor colocar em nossas mãos para fazer. No nome de Jesus, tira todo o medo, toda a vergonha, toda a timidez, todo o comodismo, Pai amado. Nós queremos sim, Senhor, ser usadas pelo Senhor. Nós queremos sim, Senhor, fazer a tua vontade e não a nossa, Pai. Assim nós te oramos, Pai, agradecidas, ó Deus, por aquelas que já têm, ó Deus amado, entendido que não podem enterrar, Senhor, os seus talentos, mas que mesmo, Senhor, sabendo que são, ó Deus, imperfeitas, que são ilimitadas, têm buscado forças e estratégias no Senhor, mas que têm, ó Deus amado, procurado desenvolver, procurado, Senhor amado, realizar aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos com excelência. Muito obrigada, Pai. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.